Olá, turma do oitavo, tudo bem, pessoal? Gente, voltando aqui ao canal, para nós trabalharmos aqui no Aprova Brasil, em matemática, as propriedades dos quadriláteros, certo? E assim fazendo a correção de exercícios aí. Gente, aqui na imagem temos aqui um quadrado, certo? Que esse quadrado o quadrado, por ser paralelogramo e também retângulo e losango, possui todas as propriedades dessas figuras. Olha, a medida AB, que a medida AB é igual à medida BC, que é igual à medida CD e que é igual também à medida DA, né? CD, que é igual à medida DA, e a medida AC é igual à medida BD. Bom, sabendo que AC, que a medida AC, ela é perpendicular à medida BD, aqui, ó. Ou seja, forma ângulo de 90 graus, ângulo reto aqui no cruzamento das duas diagonais, tá ok? A medida AM é igual à medida MC e a medida BM é igual à medida MD, certo? Acompanhe aqui. Isso dado nas propriedades dos trapézios isósceles. Aqui é da página anterior. Tá certo? Bem, vocês podem acompanhar aqui essa medida AM aqui, ó. AM é igual à medida MC aqui. Tá bom? E a medida BM é igual à medida MD, tá bom? Bom, agora temos aqui propriedade dos trapézios isósceles. Trapézios isósceles, pessoal, porque ele tem dois lados iguais. Olha, esses dois lados aqui têm a mesma medida. A AD mede a mesma coisa que BC, tá bom? E ele é um trapézio porque vocês sabem que um trapézio ele tem que ter pelo menos um par de lados paralelos. Bom, então nós temos aqui os ângulos adjacentes a uma das bases de um trapézio isósceles são congruentes, né? Base menor, que é o ângulo A é congruente ao ângulo B. O ângulo A é congruente ao ângulo B, ou seja, eles têm as mesmas medidas. Bom, base maior, que é do ângulo D, ele é congruente ao ângulo C, que dá base maior. O ângulo D, ele é congruente ao ângulo C, ou seja, possui as mesmas medidas. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes, ou seja, a medida de AC, aqui, ó, é igual à medida BD. Essas diagonais elas são congruentes, ou seja, elas têm a mesma medida. E na atividade 3 temos Flávia e Rosana estavam brincando de adivinhar em que polígono cada uma estava pensando. Para isso, cada uma dizia as propriedades específicas do polígono escolhido. Elas acertaram suas respostas? Em que polígono cada uma pensou? Então vamos ver aqui o que elas falavam sobre os polígonos. A Flávia disse: pensei em um polígono que tem diagonais congruentes, mas cujos lados não têm todos a mesma medida. Já a Rosana falou: vamos aqui no segundo quadrinho. Você pensou no retângulo, né? Ela acha que ela pensou que a Flávia pensou no retângulo.
Aí a Rosana: pensei em um polígono que tem diagonais perpendiculares, mas não congruentes. A Flávia disse: você pensou no quadrado. Bom, então, para responder a essas perguntas, vamos seguir para as perguntinhas que seguem aqui nas próximas páginas. Tá bom? Página 57. Página 57 temos: o que é pedido na atividade? É pedido que se responda se Flávia e Rosana adivinharam corretamente os polígonos em que cada uma estava pensando e quais polígonos as duas pensaram. Quais são as propriedades que Flávia e Rosana citaram dos polígonos em que pensaram? Flávia disse que o polígono tem diagonais congruentes e que seus lados não têm a mesma medida. Rosana disse que o polígono tem diagonais perpendiculares não congruentes. Bom, item C. Quais são as respostas dadas por Flávia e Rosana quanto aos polígonos em que cada uma pensou? Flávia respondeu que Rosana havia pensado no quadrado e Rosana que Flávia havia pensado no retângulo. Vamos aqui por responda. Quais são os quadriláteros que possuem diagonais congruentes? Resposta: retângulo, quadrado e trapézio isósceles. Item B. Quais são os quadriláteros que não possuem todos os seus lados congruentes? Trapézio e retângulo não quadrado. Certo? Trapézio e retângulo não quadrado. Item C. Quais são os quadriláteros que possuem diagonais perpendiculares? Quadrado e losango. Item D. Quais são as propriedades do quadrado? Todos os seus lados são congruentes, todos os seus ângulos internos são retos, suas diagonais são congruentes e perpendiculares. Item E. Com base nas respostas acima, Flávia e Rosana acertaram suas respostas? Em qual polígono cada uma pensou? Justifique. Bom, Flávia não acertou sua resposta, pois as diagonais do quadrado são perpendiculares e congruentes. O polígono em que Rosana pensou é o losango. Rosana acertou, pois o retângulo possui diagonais congruentes e os lados não têm a mesma medida. Ok? Então, a página 57 está respondida. Vamos agora aqui para a atividade 4, página 58. Bom, aqui temos: um tanque industrial tem o formato de um prisma reto cuja base é um trapézio com as medidas descritas na figura abaixo. Um pedreiro precisa construir outro tanque de mesmo formato e medidas e fazer uma tampa que o cubra de modo exato, como mostrado também na figura. Quais devem ser as medidas dos ângulos x e y? X e y. Qual será o formato e as medidas da tampa que o pedreiro deverá construir? Então, vamos lá. Temos aqui os ângulos x e y. Analise bem a figura. Compreenda. O que é perguntado na atividade? As medidas dos ângulos x e y, assim como o formato e as medidas da tampa que o pedreiro deverá construir. Bom, quais são as medidas dadas na figura? A medida da base menor do trapézio é 3 metros, como vocês podem acompanhar aqui.
A base maior do trapézio, 8 metros. Acompanha aqui, ó. 8 metros, certo? Que é um quadrado, gente. A do comprimento do tanque, 8 metros. Dos lados do trapézio, 5 metros. E de um dos ângulos internos, 120 graus. Item C. Leia. Prismas retos são poliedros, ou seja, figuras tridimensionais cuja superfície é formada por polígonos. Eles possuem duas faces opostas e paralelas. Aqui, ó. Essa face com essa. São as bases e as faces laterais, que têm o formato de um retângulo. Certo? Eles possuem duas faces opostas e paralelas. Bom, aqui as faces retangulares, ó, e a base hexagonal. Bom, seguindo, temos que é para trabalhar o descritor quadro, identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Próxima página aqui. Vem as perguntinhas aqui sobre a figura dada. Qual é o formato das faces laterais do tanque? As faces laterais do tanque, ó. Como o formato do tanque é de um prisma reto, as faces laterais têm um formato retangular, como vocês já viram na figura. Responda. Que tipo de trapézio é a base do tanque? A base do tanque, como vocês já viram, o trapézio tem os dois lados opostos de mesma medida, portanto é um trapézio isósceles. Que tipo de trapézio é a base do tanque? É o trapézio isósceles. Letra B. Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? A soma dos ângulos internos, pessoal, de um quadrilátero é 360 graus. Só vocês somarem os 4 cantos, cada canto, né, somando esses 4 cantos, ele vai fechar em 360. É só pensarmos no quadrado, pessoal. O quadrado, ele tem seus 4 ângulos de 90, portanto, 4 vezes 90, 360. Item C. Qual é a medida dos ângulos da base menor do trapézio da figura? Por se tratar de um trapézio isósceles, os ângulos da base menor têm a mesma medida, portanto, ambos são de 120 graus. Item D. Com base nas respostas anteriores, determine a medida dos ângulos x e y. Por se tratar de um trapézio isósceles, pessoal, os ângulos da base menor medem 120 graus cada um. Os ângulos x e y também têm a mesma medida, ou seja, x é igual a y. E como a soma dos ângulos internos de um trapézio tem que dar 360 graus, então x mais y mais 120 é igual a 360. Portanto, x tem que ser 60 graus, né? Porque nós temos x mais x, vai dar 2x. Esses 2x vai dar 120. Aqui já temos outras duas de 120. 120 mais 120, 240. 240 com mais 120 vai dar 360 graus. Item E. Qual será o formato da tampa que o pedreiro deverá construir? Pela figura, percebemos que a tampa do tanque refere-se a uma das faces laterais do prisma reto que tem 8 metros de largura por 8 metros de comprimento. Então, a tampa será quadrada, certo?
Vamos agora para a página 60. Bom, na lição 7 aqui, problemas com números racionais, né? A altitude do relevo é calculada a partir do nível do mar. Observe no esquema abaixo os valores referentes à Fossa das Marianas e ao Monte Everest. Gente, agora na lição 7, problemas com números racionais, né, onde trata-se de média aritmética simples. Então vamos ver esse recorde aqui. Para calcular a média aritmética simples de um conjunto de valores, devemos determinar a soma desses valores e em seguida dividir a soma pela quantidade de valores desse conjunto. Exemplo, determinar a média aritmética de 3, 5, 8 e 7. Então eu devo somar, né, 3 mais 5 mais 8 mais 7, o que vai dar 23. E a quantidade de números foram 4 números, como vocês podem ver aqui. Então, somei, deu 23, divido por 4, porque são 4 números, e temos como média 5,75, certo? Até exemplificando aqui de uma outra forma, nós poderíamos pensar. Um certo jogador de futebol, em uma partida ele fez 3 gols, numa outra partida 5, depois 8 gols, depois 7 gols, né? Então, durante essas 4 partidas, nós gostaríamos de saber, em média, quantos gols ele fez por partida. Então, eu tenho que fazer essa soma e dividir por 4. É como se ele tivesse feito aqui 5,75 gols por partida, né? Só que nós deveremos entender que ele não vai ter essa quebra de gols, 5,75. Aqui é apenas uma média, tá bom? Então entendam isso. Atividade 2. Veja a altura dos jogadores de basquete de um time. Então nós temos aqui toda a altura dos jogadores, né? Gabriel, 20 anos, tem 2,08 metros, né? 2 metros e 8 centímetros, aqui nesse caso, porque é 0,8. André tem 20 anos e tem 1,99 de altura, quase 2 metros. Enfim, então não vou estar lendo todas as alturas dos jogadores. Então vocês podem estar acompanhando aí as alturas e vamos para os questionamentos. Um torcedor afirmou que a altura média desses jogadores é maior que 2,01 metros, ou seja, 2 metros e 1 centímetro. Ele está correto? Então vamos lá, vamos responder as perguntas nas páginas seguintes. Bom, aí a pergunta é o seguinte: qual é a tarefa proposta na atividade? A tarefa é determinar se a afirmação do torcedor de um time de basquete sobre a média de altura dos jogadores está correta. Item B. Quais são os dados da atividade? O nome, a idade e a altura de todos os jogadores do time de basquete, além da afirmação do torcedor que considera a altura média do time superior a 2,01 metro. Responda. Para responder à questão proposta na atividade, devemos determinar, tem que marcar a alternativa correta, e temos que a alternativa certa é determinar a altura média dos jogadores de basquete, certo? Item B. Faça o cálculo escolhido no item A e depois complete a frase a seguir. Bom, então, o que deve ser feito? Somar todas as alturas dos jogadores, né? Faz essa soma toda, o que vai dar 24,02, divide pela quantidade de jogadores, que são 12,
E ao fazer essa divisão, pessoal, temos aproximadamente aí um número 2,0017 metros. Bom, a altura média dos jogadores de basquete desse time é aproximadamente 2,0017 metros. Item C. Com base em seus cálculos, pode-se afirmar que o torcedor estava correto em sua afirmação, pois a altura média é maior que 2,1 metro. Então, vimos aqui, pessoal, que a resposta é a última aqui. Ele estava incorreto, pois a altura média é menor que 2,01 metro, tá certo? Porque vimos aqui que a média deu 2,0017. E note que esse número é menor que 2,01. Veja que o 1 ele se aproxima mais do inteiro do que esse 1 aqui, ó. Quanto mais ele se afasta do inteiro, menor é o número, tá certo? Página 63. Respondendo agora aqui na página 64, atividade 3, problemas com números racionais. Temos aqui a atividade diz assim: Júlia trabalha como vendedora e seu salário é de R$ 2.200. Com os descontos, ela recebe apenas R$ 1.800. Júlia gasta 1/3 desse valor com moradia, 1/6 com alimentação e 2/9 com contas diversas. Quantos reais Júlia gasta com as contas diversas? Quantos reais sobram para Júlia após esses gastos? Então vamos responder as perguntinhas aqui. Compreenda. Item A. O que se pede na atividade? Espera-se que vocês, alunos, respondam aqui quantos reais Júlia gasta com as contas diversas e quanto sobra para ela após esses gastos. Item B. Quantos reais Júlia recebe por mês? Então, Júlia recebe R$ 1.800 por mês. Item C. Que fração desse valor corresponde aos gastos de Júlia com moradia? Esse valor corresponde a mais ou menos da metade do valor que ela recebe? Bom, ela gasta 1/3 do valor que recebe com moradia. Esse valor corresponde a menos da metade do que ela recebe, pois 1/3, pessoal, é menor que 1/2, certo? 1/3, pessoal, é dividir 1 inteiro por 3, né? Olha que é diferente de dividir 1 inteiro por 2. Então, claro que a terça parte é menor do que metade, não é isso? Item D. Identifique a figura que representa a fração do valor recebido por Júlia que gasta com alimentação. Então, dentre as figuras, pessoal, a que vai representar é essa aqui. Né? A figura que foi dividida em 6 partes e marca-se, e temos aqui a representação de 1/6, né? 1/6 com alimentação. Bom, vamos passar aqui para a página 65. Então, no item E diz: que fração corresponde aos gastos de Júlia com as contas diversas? Então, com as contas diversas, pessoal, ela gasta 2/9, certo? Observe lá as frações. 2/9 do valor que recebe. Responda. Item A. Que operação podemos efetuar para calcular a fração de uma quantidade? Então, nós podemos efetuar aí uma multiplicação, gente. Item B. Determine quantos reais Júlia gasta com contas diversas. Então, vejamos. Nós deveremos calcular assim. 2/9 no valor de 1.800, né? O que você vai fazer aqui é o seguinte. Coloca aqui um subentendido.
multiplica 2 vezes 1.800, divide para 9. Então, 2 vezes 1.800 vai dar 3.600, dividido para 9, vai dar um valor de R$400, tá certo? Então, ela gasta com contas diversas R$400. Ok? Então, Júlia gasta R$400 com contas diversas. Item C. Para responder à segunda questão da atividade, devemos determinar a soma das frações correspondente aos gastos. Determine essa soma. Então, o que deve ser feito? Somar aqui 1/3 mais 1/6 mais 2/9. Então, para isso, tem que tirar o MMC de 3, 6 e 9, que vai ser 18. 18 é o mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos dividindo. 18 dividido para 3 vai dar 6. 6 vezes 1, 6. Aqui, 18 dividido para 6 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 18 dividido para 9 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Pronto, tirei o MMC. Soma aqui os numeradores, 6 mais 3 mais 4, que vai dar 13. 13 sobre 18. Então, esta é a resposta. Ok? E no item D, agora determine a fração que corresponde ao dinheiro que sobra para ela. Então, o que é que sobra para a Júlia? Bom, o inteiro é 18 sobre 18, porque 18 é o denominador. Veja, então, importante que a gente saiba calcular o inteiro assim. 18 sobre 18 é o inteiro, é todo o dinheiro, menos os gastos, né? É toda a despesa dela. Então, tirando 13, 18 avos, que vai sobrar. Você faz o seguinte, 18 menos 13, 5 e repete o denominador. Então, sobra para ela 5 18 avos, certo? De todas as despesas. Tá bom, pessoal? Então, item E. Quantos reais sobra para a Júlia após esses gastos? Então, aqui é a fração. Vamos responder em reais. Então, 5 18 avos, no total de 1.800, como é que se faz? Você multiplica 5 vezes 1.800, ó, e em seguida divide para 18. Olha, foi colocado aqui um subentendido. 5 vezes 1.800 vai dar 900, né? 18 vezes 1, 18. E, aliás, 900 não, 9.000. 5 vezes 1.800, 9.000. E 9.000 dividido para 18, né? Fazendo essa continha vai dar 500. Então, isso é o que sobra para a Júlia após esses gastos, R$500. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho aí o assunto, a correção de exercícios, né? Tenha ficado bem claro para vocês. Então, gente, até a próxima, ok?